Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente. Meu nome é África Isabel de la Cruz Pérez, eu sou nutricionista, sou técnica da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E hoje o nosso assunto é linha de cuidados com pessoas com sobrepeso e obesidade na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. Então, eu queria primeiramente agradecer a presença de vocês que estão nos assistindo, dos nossos polos, das nossas DRS, os GVS, as pessoas que estão assistindo pela internet. Obrigada por estar aqui com a gente. Depois a gente vai abrir para perguntas, né? Então, rapidamente falando, né, por que dessa videoconferência? A obesidade é um dos problemas mais importantes que a saúde pública enfrenta hoje no Brasil e em outros países do mundo. A Organização Mundial da Saúde considera que, atualmente, nos países desenvolvidos, ela seja o principal problema de saúde a enfrentar. No Brasil, mais de 65 milhões de pessoas, ou seja, praticamente 40% da população, está com excesso de peso, enquanto 10 milhões são considerados obesos. Os números avançam rapidamente entre todas as idades e classes sociais. Então, para falar sobre esse assunto com mais detalhes e mais dados técnicos, científicos, a gente vai contar com a presença da professora doutora Patrícia Constante Jaime. Boa tarde, Patrícia. Obrigada por estar aqui com a gente. A Patrícia é nutricionista, nossa colega. Ela é professora associada do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Saúde Pública pela própria Faculdade de Saúde Pública da USP, pós-doutora em Epidemiologia Nutricional pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, no PENS, e em Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, do Reino Unido. A Patrícia atualmente é a coordenadora da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, o CEGAN, né, do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. A Patrícia dispensa maiores comentários, né? Ela tem muita experiência no campo de alimentação e nutrição, em saúde coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação de programas e políticas de alimentação e nutrição, consumo alimentar de grupos populacionais, intervenções nutricionais e promoção da alimentação saudável. Foi bolsista, bolsista produtividade em pesquisas pelo CNPq, então, novamente agradeço a presença. E também contamos com a presença da doutora Cláudia Marina Fló. Então, Cláudia, obrigada por estar aqui com a gente também, né? A doutora Cláudia ela é graduada em Ciências Biológicas e é fisioterapeuta também, mestre em Reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, foi presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Gerontologia entre 2009 e 2012. Atualmente, a Cláudia é coordenadora da área de saúde do idoso da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E ela é membro do grupo condutor de atenção às doenças crônicas não transmissíveis. E responsável pela área de saúde do idoso na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Então, estamos aqui com duas pessoas que vão estar podendo contribuir bastante para a gente aprofundar um pouco sobre a questão da obesidade, principalmente os dados epidemiológicos que a gente está enfrentando, que a gente está conseguindo obter por meio de várias pesquisas, né, que estão sendo realizadas. E, finalizando depois, a linha de cuidados que a gente tem proposta pelo Ministério da Saúde e que as secretarias estão abraçando, estão aos poucos colocando em prática em todos os municípios do Brasil e também, logicamente, no estado de São Paulo. Tudo bem, então? Então, eu vou tomar a liberdade de começar apresentando alguns dados do nosso estado, do estado de São Paulo. Depois a Patrícia vai trazer dados mundiais e nacionais. Então, o que eu quero
apresentar para vocês, isso aqui, na última videoconferência que a gente fez, há cerca de um mês e meio atrás, a gente também apresentou parte desses dados, né? Então, são os dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis, por inquérito telefônico no estado de São Paulo, que se chama, o apelido é Vigitel. Então, dá para passar o próximo? Ou eu passo? Vamos ver se eu... Aí. Bom, então, o que é esse sistema de vigilância por telefone? Então, na verdade, esse sistema ele já começou a ser feito em todas as capitais do Brasil. Ele é feito desde 2006 e é feito todos os anos em todas as capitais do Brasil. E São Paulo foi o primeiro estado que fez o Vigitel estadual. E a gente começou com esse processo o ano passado. Tanto é que nós estamos agora já fazendo o segundo ano de Vigitel estadual. Então, o objetivo principal desse sistema é de monitorar a frequência e distribuição socioeconômica dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas na população adulta de São Paulo. Tá? Bom, então, rapidamente, né, sobre a implantação desse sistema. Então, como eu já comentei com vocês, né, então a gente começou isso aqui em São Paulo o ano passado, né, com o dado de 2012 e 2013, foi realizado por nós, né, pela Secretaria de Estado da Saúde, com o suporte técnico-científico do NUPENS, né, e em colaboração com o Ministério da Saúde. Então, só recordando, né, que a gente passou nos últimos anos, né, desde da década de 70, 60, 70, né, a gente passou por uma transição epidemiológica, né? Então, só mostrando aqui para vocês o que aconteceu com as doenças. Isso aqui é uma série histórica, né? Então, dá para verificar o que aconteceu com as doenças transmissíveis, que elas declinaram nas últimas 4, 5 décadas. E, em contrapartida, a gente teve o aumento da expectativa de vida, né? Por que se deveu a essa transição epidemiológica? Quando a gente conseguiu aumentar o saneamento básico, a gente conseguiu vacinar a maioria das pessoas, a gente conseguiu oferecer o antibiótico, né? Foi criado os antibióticos. Então, as doenças transmissíveis foi possível da gente conseguir controlar. Com isso, as pessoas começaram a viver mais tempo e os processos crônicos deu tempo dos processos se instalarem, né? E ao mesmo tempo, o que aconteceu no mundo e também no Brasil? A gente passou também por uma transição nutricional, né? Então, a gente começou a comer mais de uma forma não tão adequada, fazer menos atividade física, e com isso a gente conseguiu obter, né, os dados que a gente está assistindo hoje em dia, né? Então, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, em especial as doenças cardiocirculatórias, os cânceres, mas a base de tudo isso principalmente o sobrepeso e a obesidade. Então, é o sobrepeso e a obesidade que acaba levando a todos esses outros agravos chamados crônicos, tá? Então, isso aqui é só para dar uma recordada aí na situação. Bom, voltando à pesquisa do Vigitel. Então, ela é feita com adultos, né, pessoas acima de 18 anos, que são residentes em domicílios e que têm telefone fixo. Então, cerca de 2/3 dos domicílios do estado de São Paulo eram servidos por linhas telefônicas, né, fixas entre 2008 e 2009, isso são dados da POF e do IBGE. Os dados que eu vou apresentar para vocês, eles foram coletados entre julho de 2012 e fevereiro de 2013. Foi feito por amostragem probabilística, obtenção de estimativas para o estado de São Paulo, para os 3 agrupamentos de municípios. Então, o município de São Paulo, a capital, né? Outros municípios da região metropolitana de São Paulo, tipo Santo André, São Bernardo, São Caetano, e o conjunto dos demais municípios do estado de São Paulo. Então, a gente fez esses 3 agrupamentos. Então, a gente tem os dados desses 3 agrupamentos. O tamanho da amostra mínimo eram de 2.000 indivíduos para cada um dos agrupamentos. A gente, como eu já falei, né, a gente utilizou o cadastro telefônico da maior empresa de telefonia fixa do estado de São Paulo, né, a Telefônica Vivo, cadastro o anual e as linhas residenciais.
Então, rapidamente aqui, como que é feito essa pesquisa? Então, é feito um sorteio da linha telefônica, né? Então, no primeiro momento, se sorteiam 5.000 linhas telefônicas e, de acordo com as pessoas, se as pessoas se recusam a atender ou acontece alguma coisa que o dado não pode ser utilizado, enfim, tem uma sequência aí para se obter, para se chegar com, no mínimo, 2.000 linhas telefônicas por local, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Caracterização desse universo, como é que foi feito o universo, a amostragem, a caracterização das amostras e das réplicas. Então, tem toda a metodologia que, se alguém tiver interesse em saber mais detalhes, entre em contato com a gente, que a gente manda esses detalhes para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Aqui é um monte de números que está dando para enxergar mais ou menos, né? Mas se alguém se interessar por mais dados, a gente depois pode explicar melhor, tá? Eu vou passar isso. Então, linhas telefônicas sorteadas, linhas telefônicas elegíveis e entrevistas realizadas. Então, tudo isso totalizou. Então, aqui a gente tem detalhes por esses agrupamentos que eu comentei com vocês, né? Quantas tentativas foram feitas e quais foram as linhas, o total de linhas que foram elegíveis, tá? Bom, então, vamos ao que mais interessa, que são os resultados desse inquérito, tá? Então, de novo, reforçando, né? O que é isso daqui? São as estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica dos fatores de risco e proteção para as doenças crônicas no estado de São Paulo, tá? Então, aqui são os dados gerais. Em relação ao excesso de peso, então, essa nossa amostragem totalizou 52,6% de pessoas das que foram entrevistadas com excesso de peso. Aí a gente tem outros detalhes sobre consumo de carne gordurosa, consumo abusivo de álcool, inatividade física, fumantes, mas o nosso foco principal hoje é em relação ao excesso de peso. O que é excesso de peso? O que a gente considerou como excesso de peso? As pessoas nos informam qual que é o peso e qual que é a altura. Então, por meio desses dois dados, se faz o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, foi considerado excesso de peso quem tinha um IMC, como a gente costuma chamar, maior ou igual a 25 quilogramas por metro quadrado, tá? Bom, então, aqui são os dados por grupos, por subgrupos que a gente teve, tá? Mas, enfim, o dado principal, no caso aqui, em média, né, entre homens e mulheres e pelas nossas regionais, a gente obteve 52,6% de pessoas com excesso de peso corporal, tá? Bom, então, o que a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o que ela propõe? Isso desde 2004. Então, a gente tem um documento, né, que foi feito por esse órgão internacional, que se chama Estratégia Global em Dieta, Atividade Física e Saúde. Então, aqui, em primeiro lugar, o que é esse documento? Então, esse documento ele propõe ações de prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis. Ele foi aprovado em maio de 2004, né? A gente já tem aí 10 anos desse documento, tá? E essa estratégia global são propostas de ações que, empreendidas conjuntamente em nível nacional, local e mundial, buscam a prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis. Bom, então, o que é a obesidade, né, que é o excesso de peso corporal? O nosso indicador mais grosseiro, vamos dizer assim, é o tal do IMC, né, que eu já comentei com vocês. Esse aqui é o panorama mundial, né? Isso na época, em 2004, né? Que mais de 1 bilhão de adultos estão com excesso de peso corporal. Em relação a crianças obesas, em torno de 17 milhões, né? Com menos de 5 anos. E, no caso, a obesidade ela é responsável por 2 a 6% do custo total da atenção à saúde em vários países em desenvolvimento. Depois, a Patrícia vai estar trazendo para a gente dados específicos aqui do nosso país, tá? Bom, o impacto, o que causa esse excesso de peso? Então, o impacto do excesso de gordura para a saúde produz efeitos metabólicos adversos sobre a pressão arterial, níveis de colesterol e triglicérides sanguíneos e também a resistência à insulina,
Então, ou seja, a obesidade, ela leva, né, ao aumento de todos esses agravos e isso vai culminar no quê? Em aumento das doenças cardiocirculatórias, aumento do diabetes, aumento do câncer. Então, a gordura corporal, o excesso de peso corporal está associado com vários tipos de câncer, como câncer de mama, de cólon, de próstata, endométrio, de rim e vesícula biliar, além de causar sobrecarga no nosso sistema esquelético, né, produzindo várias doenças articulares, tá? Bom, então aqui temos mais dados, né, em relação a todos esses agravos, tá? O que fazer? Então, essa é o documento da Organização Mundial da Saúde, que é o chamado Estratégia Global. Então, o que ele propõe? Então, ele propõe estratégias a longo prazo, que incluem prevenção, manutenção do peso, por meio de ações multissetoriais e integradas, ou seja, os dois principais, né, alimentação e atividade física, tá? Criação de políticas públicas que promovam a disponibilidade e o acesso a alimentos com baixo teor de gordura e alto teor de fibras e que promovam oportunidades para atividade física. Engajamento em atividade física moderada por pelo menos 30 minutos diários. Promoção de comportamentos saudáveis para incentivar, motivar e permitir que as pessoas percam peso. Aumentar o consumo de os chamados, entre nós, né, nutricionistas, de FLV, né, frutas, legumes e verduras, né, e cereais integrais, diminuição de alimentos gordurosos e açucarados e estimular a prática de atividade física. Então, isso que eu passei para vocês é a proposta de ações para que sejam feitas em conjunto, que a OPAS e a Organização Mundial da Saúde propõem para a comunidade internacional, tá? E esses dados que eu apresentei para vocês são do Vigitel, do estado de São Paulo. Então, essa daqui é a minha apresentação, tá? Então, eu passo agora a palavra para a doutora Patrícia, que vai poder trazer esses dados, ela representando o Ministério da Saúde, o que está sendo feito em relação a esse problema específico que a gente está enfrentando junto com todos os outros países do mundo, né, com a maioria dos países do mundo. Então, o que a gente está fazendo, o que o governo federal, o Ministério da Saúde, está propondo para que todos os estados estejam executando. Então, Patrícia, palavra com você. Boa tarde, África. Boa tarde, Cláudia. É um prazer enorme estar aqui discutindo a implantação da linha de cuidado para prevenção e tratamento do excesso de peso e da obesidade nas redes de atenção em saúde. Essa linha ela foi lançada no ano passado, em 2013. Estamos em amplo processo de debate com os estados, as regiões de saúde, com os municípios, para sua efetiva implantação e transformação da realidade do sobrepeso e obesidade, que hoje é o principal problema, desvio nutricional da população brasileira e reconhecidamente o principal fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Deixa eu pegar aqui. A obesidade ela não é um problema específico do Brasil. Na realidade, vivemos um problema global. Esses dados mostram, por exemplo, o cenário nos Estados Unidos, onde quase 1/3 da população americana já apresenta obesidade. A população brasileira, cerca de 15% dos adultos apresenta obesidade e 1 em cada 2 brasileiros apresenta excesso de peso. Esse dado, ele traz um mapeamento de qual seria a demanda para o Sistema Único de Saúde. Então, a linha de cuidado para a prevenção e controle da obesidade, ela busca trabalhar a organização dessa atenção nos diferentes pontos da rede de atenção, considerando os níveis de estratificação definidos pelo índice de massa corporal. Se olhamos esses slides, nós observamos que nós temos quase 34% da população brasileira apresentando já excesso de peso, ou seja, o IMC entre 25 e 30, o que demanda uma organização no âmbito da atenção básica para o acolhimento desses indivíduos com excesso de peso. Além disso, quanto maior o nível da obesidade, maior demanda será de estruturação de uma rede de atenção que seja capaz de acolher as necessidades de saúde desse grupo populacional específico. O dado não é diferente quando nós pensamos nas crianças brasileiras. Hoje o nosso grande desafio, na realidade, é prevenir a obesidade, é promover comportamentos saudáveis e apoiar a constituição de um ambiente que seja um ambiente menos obesogênico.
Então, o nosso objetivo é justamente reverter esse quadro, onde hoje nós já temos um cenário que 1 em cada 5 crianças em idade escolar apresenta excesso de peso, sendo mais prevalente os últimos dados nos meninos do que nas meninas. E quando observamos os dados nos adolescentes, nós temos um